2026 é o seu ano de conquistar o tão sonhado carro 0 km. E abaixo de R$100 mil existem poucas opções no nosso mercado. E uma delas está aqui, Citroën C3 na versão Fuel. Motorzão aspirado e de repente você gosta mais até de 3 pedais aqui no câmbio manual do que um câmbio automático. Um carro que tem ótima altura de solo e bons ângulos para você andar aí nas estradas Brasil afora com a sua família ou buscando o seu destino. E aí, ficou curioso para conhecer? Quer saber mais sobre os concorrentes? Aguenta aí, que depois da vinheta a gente te conta tudo. Aí ó, tô meio grilado hoje. Tô com sorte. Ficou grilada ou grilado? Eu vou chamar o outro apresentador. Meu caro Vitônicos, saudações automotivas. Pode estar meio grilado quem está em busca de um carro zero abaixo de R$100 mil. E o fato é que esse veículo aqui me deixou muito feliz no seu lançamento, uma vez que o que a gente tinha de mais barato no mercado era Kwid e Mobi. Dois carros que eu acho que ficam meio aquém do que eu considero o mínimo necessário. Porém, esse aqui não. Esse aqui tem uma plataforma legal, esse carro é mais encorpado, tem um espaço mais bacana e uma dirigibilidade bem mais acertada. Mas, meu caro Vitão, você que pode dar uma dica aí da sorte do grilo para quem está em casa? Se inscrever no nosso canal é um gesto gratuito e nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo. Estamos rumo aos 97 mil inscritos, quase ali nos 6 dígitos de habitantes virtuais de Almópolis. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, ó. Tá pensando em comprar um carro zero para sua garagem? Pensou nesse carro que tem muitas coisas interessantes, outras nem tanto, que a gente vai comentar. Vitônicos, mais interessante mesmo é a Lambi Lambi. Ela é inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira que mostra cada detalhe. Bom, eu acho esse carro bonito. Eu acho esse carro bem simpático assim no seu design. Bom, você tem vincos aqui bem característicos. Tem um vincado grande aqui no capô, dos dois lados, claro. Você vem pro double chevron, que fala em francês, não sei a pronúncia certa. Double chevron deve ser. Chevron. Que é o chevron feito por André Citroën, né? Se não me engano tem uma história em relação às engrenagens que ele tinha desenvolvido na época, enfim. Eles estão aqui num cromado e eles esticam até abrirem aqui pro conjunto óptico, que tem o DRL superior, né? E o projetor aqui, não é projetor, é o halógeno. Exatamente, vamos lá. O DRL, ele tá aqui, né? Ele faz uma barra de LED e tem uma outra aqui. Se você olhar um carro desse à noite, ele tem uma formação aqui, uma assinatura visual. É porque o outro carro que a gente está testando tem projetor. Exato, não, mas esse não. E aí a gente confunde, então eu peço desculpas. Tá tudo bem, não acontece. É projetor. Não é projetor, é um farol halógeno comum, que eu acho um pecado desse carro não poder ter uma opção de farol aqui de LED. Mas essa versão aqui é a versão meio que de entradona. Tem outras ali mais simples, mas a que vende mesmo é essa daqui, então tá perdoado. E não tem farol de neblina, tá? Farol de neblina você vai ter lá na Yu e na XTR. E, Vitônicos, a gente tem aqui essa boca, né, que é muito da Citroën, né, aqui com a entrada de ar, que eu acho bem bacana. E uma dúvida bem grande que a gente ficou, porque lá no site mostra outra roda, mas aqui para esse carro que a gente está testando, esse modelo que emprestaram para a gente, tem essa roda fosca, que eu acho mais bonita do que a que está no site particularmente. Eu gostaria que o meu carro tivesse essas rodas aí. Elas são cinza fosco, são de aro 15, calçada nesses pneus Goodyear Efficient Grip, de medidas 195/65. No aro 15, exatamente. Eu falei aro 15. Ela falou, é verdade, eu repeti. Ó, hoje tá bom o negócio, hein? Só um detalhe, é um pneu bacana, tá? Efficient Grip é um bom pneu da marca, da Goodyear, e tem muito carro de entrada que tá mandando aqueles pneu X. Esse aqui é um pneu legal, meus parabéns aí pra Citroën por fazer isso. Mas, Vitônicos, vamos falar um pouquinho sobre as empolgantes opções de cores que temos? Empolgantes opções de cores. O meu empolgante foi meio irônico. Filme do Charlie Chaplin, conforme eu costumo dizer aqui. Porque se você não quer pagar nada mais, vai de preto Pérola Nera. R$ 1.990 se você quiser esse aí, cinza grafito, ou um cinza artense, que é um pouco mais claro. E Milão, ali você pega um branco Banquise. Pelo menos para essa versão não tem a opção de azul, tá? Exatamente, que é um azul muito bonito que esse carro tem. A gente tem um design bem forte, né? Ele tem esse recorte aqui, né? Esse slice que vem aqui,
ali também, tá vendo? Que faz parte dessa comunicação visual aí, dessa identidade visual da linha C-Cubed, né? Que a Citroën lançou. Nós temos retrovisor no pretinho fosco, com um repetidor de seta bem aqui na pontinha, bem discreto, mas funciona muito bem. Maçanetinhas aqui, ó, na cor do veículo. Mostra que é um projeto aqui de baixo custo, a gente ainda tem o botão da chave, apesar de ter um telecomando para abrir e fechar, e um rack de teto que eu não sei se é funcional, tá? Mas eu não tô vendo não tenho certeza. nenhum furo aqui. Ah, tá escrito, não é funcional, porque tá lá escrito don't load, ou seja, não carregue. Se não carregue, então é só estético. Ele tem uma quedinha aqui no topetinho. Aqui, ó, né? Tá? Uma abinha, né? Bonitinha essa abinha. Mas dá um charme pro carro, particularmente. É uma pena, podia ser funcional aí pro pessoal amarrar alguma bugiganga no teto. E Vitônicos? Lembrando que quando tem a versão XTR, ela tem um aplique aqui na lateral. Exato, tem vídeo no canal da XTR. Vamos falar um pouquinho aí sobre ângulos, Vitão, porque esse carro ele tem uma boa altura do solo e ele é bem prático no dia a dia. Você tem 18 centímetros de altura livre do solo, o ângulo de entrada de 23 graus e 39 graus de ângulo de saída, afinal ele tem pouquíssimo balanço traseiro, né? E um detalhe, né, Vitão? A altura do solo desse carro é maior que de um Tracker, por exemplo. É, maior que de um Tracker. Louco, hein? Tá? É muito parecida com a altura do solo, por exemplo, de um Jeep Renegade. A gente está citando esses carros porque são um patamar acima de carroceria e de preço também. Exato. Então você já percebe essas vantagens, afinal a gente sabe que em tantos e tantos lugares do nosso Brasilzão, você vai encontrar, às vezes, a própria estrada de asfalto tudo esburacado. Isso é pouca coisa, né? E carro baixo, às vezes, pode ser um problema para você. Sim. Vamos falar de medidas, Vitônicos, porque se tem uma coisa que ele é um carro prático para você usar na cidade no dia a dia. Cara, 3,98 m de comprimento, um dos menores carros em comprimento que a gente tem no Brasil. 1,60 m de altura, a largura é 1,73 m, sem considerar os retrovisores. O seu entre-eixos fica ali em 2,54 m. Vamos colocar aqui os concorrentes nessa faixa de preço e também de câmbio manual. A gente tem Chevrolet Onix, Hyundai HB20, o Volkswagen Polo e dentro do grupo Stellantis ele tem os primos Peugeot 208 e Fiat Argo. Exatamente. Tá? Considerando o carro como um hatchback, né? Mas eu acho que a Stellantis está querendo aí colocá-lo mais como um pequeno SUVzinho, né? Afinal ele tem uma boa altura. Mas eu chamaria mais de hatch plus. Para mim é um hatch, exatamente. Porque o pessoal gosta de termo inglês, né? A gente fala também. Exatamente. Temos lanternas que eu acho bem bonitas, tá vendo? Elas formam aqui uma espécie de um C na parte que acende. Aqui você tem tanto luz de ré quanto a seta. Tem um Citroën escrito aqui, ó, que eu acho de bom gosto. E aí forma esse chanfrão, né, que vem aqui, que você tem também no Basalt. Aí faz parte da linha. Tem o Copolito ali? Ó, o Copolito lá, ó. Tá vendo, ó? Ele tá com o fone do... Com o fone do We Are The World, exatamente. Ele veio hoje. Quem não assistiu, baita documentário lá. A Noite que Mudou o Pop. Muito bom. Tô pra assistir ainda. Assista que é fantástico. C3... Aqui o Dub Chevron com Citroën com trema, beleza? Lugarzinho aqui para placa com câmerinha de ré de série, olha que belezinha nesse modelo. E não temos sensor de estacionamento. Mas o que você acha mais importante, Vitão? O sensor ou a câmera? Obviamente a câmera você tem mais precisão de manobra. O sensor vai te ajudar muito. Existem alguns poucos carros no Brasil ainda que não tem nem o sensor, nem a câmera. É triste. Aí eu acho que vale a pena você dar o upgrade e colocar de opcional, tá? Exatamente. E aí você tem aqui o botãozinho para abertura do porta-malas, que tem 315 litros, que é uma das suas vantagens. Por exemplo, o Onix é 275, o 208 é 265, você tem 300 litros certinho ali para Polo, tá? Para o HB20. Então vamos contextualizar. Ele tem 5 litros a menos do que o Jeep Renegade. Ou seja, é um bom porta-malas, tá? né, Vitão? Por ser um hatchback. Muito bom. Todo acabamento nessa forração de tecido. O banco você não tem bipartição, é uma peça só, tá? Exatamente. Aqui o Maurício esqueceu a barrinha de proteína que eu comi metade, vou comer metade depois do almoço então, agora, favor, entendeu? Essa barrinha de proteína eu vou guardar aqui no meu bolso. Obrigado, muito gentil. Não é nada, viu? Não temos lampadinha, Vitônicos, mas temos aqui, ó, um espacinho, talvez para você colocar alguma coisa, não faço ideia o que você vai pôr aí. Mas aqui tem um ganchinho, ó. Tá vendo? Esse ganchinho pode ser legal para você pendurar algum treco-teco aí. Vamos ver o que a gente tem de step, Vitônicos? Graças a Deus tem step, né? Temporário. Ó, 12580 aro 15. Exatamente. Aqui nós temos o Triângulo das Bermudas, beleza? E um acabamento ok aqui para um carro de entrada, particularmente eu acho.
Aqui tem uma partinha de lata exposta. De verdade, assim, para um carro de entrada isso não me incomoda, tá vendo? Não vejo O nenhum importante problema. é isso aqui, ó. Tem borrachinha para não ficar fazendo Fazer esse nheque-nheque. anteparo aqui, ó. Esse anteparo é de Fazer um barulho. boa qualidade, tá vendo? Então, assim, eu acho esse carro com um acabamento honesto, beleza? E Mas, pensando que, Vitônicos... antes disso, Fala pensando aí, que fala aí. muitas pessoas às vezes vão ter esse carro também para fazer um uso misto, trabalhar por aplicativo, é um carro de maneira prática, né? Sim. Vamos falar do que agora, falando de praticidade? Motor. Senhoras e senhores, com vocês, o maior e melhor abridor de capôs de toda Porto Real, no Rio de Janeiro, aonde foi fabricado este belo C3, inclusive onde é fabricado o Basalt e onde será fabricado o Avenger. Aqui, ó. Plaquinha, Exatamente. né? O adesivo dizendo onde ele Exatamente. é feito. E temos aqui, ó, lugarzinho para você não queimar os dedos quando você pega na varetinha. E nós temos aqui manta acústica, ó, para você não ficar aí revoltado no sofá de casa. Manolo estava na sala de parto quando saiu o Basalt ali, a unidade 000000001. 00001. Tá? Momento histórico, muito bacana isso. E o que é legal também é a gente falar desse motor. Dianteiro transversal, né? 1.0 aspirado, 3 cilindros em linha. O Firefly já é conhecido de muitos. Ele é flex e rende 71 cavalos na gasolina, 4 cavalos a mais, 75 cavalos no etanol. Ambas as potências máximas você atinge a 6.000 rotações por minuto. E o torque, 10 kgfm na gasolina, 10,7 um pouquinho a mais no etanol. Ambos os torques máximos você atinge na casa de 3.250 rotações por minuto. É um dos 1.0 aspirados mais, digamos, pacatos que você tem em termos de potência. Exemplo, o Polo Trek tem 84 cavalos e o Onix tem seus 82, se não me engano. Não lembro, Vitônicos, mas a gente pode pôr no lettering. Tá? Bom, nós temos aqui, ó, um motor que sim é proveniente da Fiat, por isso esse nome aí, Firefly, Vagalume, né? É o motor que veio aí de histórias da Fiat, é uma evolução, né? Motorzinho tricilíndrico. Nós temos injeção multiponto, isso eu acho muito bom, uma coisa mais conservadora aí para nossa gasolina que nem sempre é muito limpa. E tem acionamento por corrente de comando, outra coisa boa. Então assim, tudo conservador, manutenção barata, esse aqui é um carro racional, tá bom? Todo esse conjunto está atrelado ao C513, que é um câmbio manual de 5 marchas. Obviamente é um carro de tração dianteira, beleza? Por que ele é pequenininho? Porque esse cofre, né, sobra espaço. Abriga também o turbo. O turbo T200 que está lá no C3U, que tem vídeo no canal, certo, Exato, Vitônicos? é um motor 1.0 de até 130 cavalos, o jogo muda completamente. É um motor que está em outros carros da Stellantis. E outra coisa que vocês querem saber é sobre... Espaço interno, né, Vitônicos? Vamos mostrar lá dentro pra galera. Vamos adentrar o nosso C3 Feel, certo? Essa versão focada em custo-benefício e falar com o Vitônicos, que é o homem que fala de portas. Feel me lembra a música Feel Good do Gorillaz. I feel so feel tonight. Tem várias outras não fala músicas isso. com Feel. Bom, tem várias, né? Não, é que eu fui pra outra. Feel Good é Feel Good. Puta, bom pra caramba eu cantando, né? O pessoal até parou de ver o vídeo agora. Parou de ver. O cara se desinscreveu do canal, coitado. Você tem acabamento tudo num plástico na cor preta, maçaneta cinza, apoio de braço. Calma que a gente já fala em relação ao botão do vidro, porque não está aparecendo aqui. Mas o que está aparecendo é que o acabamento é todo num tecido. E você mescla a parte superior na cor preta. Aqui tem os pespontos azuis, né, que é a mesma cor que tem ali em versões superiores. Uhum. Essa parte aqui é um cinza, tá? A indicação de Isofix para você colocar a cadeirinha do bebê. E aqui os apoios de cabeça que são retráteis e quando eles ficam encaixados assim, você amplia o campo de visão, tá? Que é lugar para o cinto. E aqui uma alavanca para você rebater o banco, né? Como é uma peça inteiriça, teria também que destravar dali, tá? Exatamente. Carpetinho. Carpetinho aqui, ó. Já vou mostrar que não tem canguru aqui, certo? Também não tem canguru aqui. Não tem saída de ar, obviamente, é um carro aí de entrada, né? Mas tem duas USBs do tipo C que funcionam bem. Eu carreguei esse celular com uns 12 watts aqui, bem bom, tá? O túnel não é tão alto, tem 3 dedinhos aqui. E o botão do vidro elétrico fica aqui. Tá vendo? Nesse lugar que é para corte de custo, né? Para o chicote ficar mais curto ali e tudo mais. Agora o fato é que o Vitão tem 1,79 m, né? Ó, só na dança do ombrinho. Vamos lá. 4 dedos de distância para o teto.
Tem todo o acabamento no tecido claro, igual a metade aqui. Tem PQP, hein? Não tem Cadê o PQP, PQP, não tem gente? gancho, não tem nada, não tem canguru. Exatamente, Tá? é isso. O carro low cost. Low cost. Mas é sobra 2 dedinhos aqui, ó. Um Olha o dedinho, dedo vai. aqui, ó. Ah, não, agora Mano, falando sério, peraí, assim, aqui. não é tão apertado. Isso é bom aqui atrás. É um carro que cabe uma pessoa de 1,80 m bem, tá? Não é um carro apertado, isso é bem louvável. E ele é muito alto, né? Tá vendo? Por ele ser bem alto, você tem um conforto bacana. E vamos dizer assim, do assento pro assoalho, tem uma altura boa. Você pode ver que o Vitão, que é um cara mais alto, ó, mas ele não tá com aquela parte de trás, né, do joelho voando ali, que incomoda a longo prazo numa viagem, beleza? Mas, Vitônicos, vamos falar da parte lá da frente, que é onde vai normalmente o cara que pagou pelo carro, o Motora. Chave do C3 na mão, senhoras e senhores, é curioso, né? O único lugar que tem o logo novo é aqui na chave. Nós temos botão para fechar e para abrir, é uma chave do tipo canivete, não tem chave de proximidade aqui nessa versão. Você faz como os incas e os maias para abrir sua porta. Aqui, regulagem de altura do banco e do encosto para o motorista. Tapetinho aqui, ó, com um dub chevron da Citroën, certo? E vamos ao dub conhecimento de Vitão sobre Dub portas. conhecimento. É. Bom, aqui nas dianteiras você tem um acabamento de tecido nesse apoio de braço. Aqui sim você tem o botão do vidro elétrico e um acabamento no black piano na lateral. E essa parte interna do porta-objetos, ela é num cinza mais claro, inclusive dá para, um exemplo aqui, uma garrafa d'água, alto-falante, bancos também com revestimento de tecido aqui na dianteira, com aquela mescla, né, da parte menor na cor preta, essa parte superior na cor azul, tá? E tapetinhos de borracha. Exato, e não tem aqui o login da Citroën, só pro Motora, tá? Ó, pezinho na embreagem, vem com a chave aqui, e aí você dá a partida, tá? No seu C3. E Vitão, uma coisa que eles colocaram aí, ó, ele tá apitando porque eu tô com a porta aberta, eu vou fechar, calma. Colocaram pra linha nova, ó, esse tecidinho aqui, né? Ficou bonitinho isso aqui, né? Pesponto azul, indicação de airbag, que são os dianteiros, tá? Você tem coluna A também na cor clara com um Twitter. Ó, dá pra ver que tem o Twitter ali dentro. Sede de ar-condicionado aqui na vertical, acabamento cinza aqui nesse suporte, que não chega a ser exatamente um porta-objetos. E aqui você tem a abertura para um porta-luvas iluminado, que tem um rebaixo para você colocar uma caneta, aqui um outro objeto, um bom espaço para esticar as pernas. E você tem um console, tá? Que nessa parte é mais baixo, tem vários nichos, depois ele eleva aqui onde você tem o multimídia. Exatamente. Que é aquela central multimídia, que ela é simples e direta, eu não acho ela ruim não, tá? Ela é mais horizontalzona, tem botões grandões, tá vendo? Então é fácil você clicar, ó, nos botões, tá vendo? Para você fazer uma configuração, ó lá, para você restaurar padrão, aqui toda essa parte. Então assim, ó, é fácil de mexer, é simples, é bem didático. Não tem configuração ali de veículo, né? Você vê que ela não interage muito, ela é realmente uma multimídia, mas que funciona bem. Aqui você tem os dispositivos conectados para adicionar bem facilmente, tá? E tem um atalhozinho para o rádio e também aqui um atalho para o GPS, que no caso aqui você está usando o Android Auto do Vitão, beleza? Bom, Tocando o que aqui? tá tocando o que aí, Vitônicos? Def Leppard. Exatamente. Vai tá bom. Duas saidinhas de ar aqui, que são bem diferentes, né, das laterais lá. Ar-condicionado manual de uma zona. E detalhe, o número 1 é bem barulhento, tá? Então você tá no trânsito ali, ó. O 2 então é um tufão. O 5 e o 4 você saiu voando já, entendeu? Então assim, é bem barulhento, isso me incomoda um pouquinho, tá? Aqui você tem setinha de emergência, tomadinha 12 volts. Aqui, ó, o Vitão tava usando aqui o caminho para carregar o telefone. Tem então uma USB-A, tá? USB aqui a mais Eu prefiro padrãozão. usar com o cabo, às vezes, para dar mais estabilidade também. Eu prefiro porque eu acho que esquenta muito o carregador por indução e a conexão Wi-Fi lá. Esquenta, mesmo não tendo carregador por indução, esquenta. Aqui você tem um lugar que cabe certinho o celular, 2 porta-copos, certo? Aqui, ó, todo o documento do carro, tem o login da Stellantis, ó, que chique. E o cambinho bem Fiat, bem Fiat. E ele é vazadinha a manopla. Ela tem um vazadinho aqui, ó, que não dá pra ver do outro lado lá, porque eu tenho que virar a câmera, mas tem um negocinho que passa aqui de um lado pro outro, beleza? Coifinha de couro, pratinha aqui, freio de estacionamento manual, normalzão, nada de freio eletrônico. Aqui é um lugarzinho para você guardar umas bugigangas. E aquele volante que a gente conheceu lá no C4 Cactus. Só que lá tinha um revestimento bacanudo de couro, aqui é esse plástico injetado. Nada contra ele, acho que dá uma pega legal, né? Um volante bonito, logo aqui da Citroën. Aqui você tem a parte de comando do rádio e do comando de voz, né? Aqui você tem acionamento dos limpadores e aqui você tem acionamento dos faróis. Obviamente nada disso é automático. Agora um carro manual, né?
Eu gosto de carro manual. Que não tem conta-giros. Que não tem conta-giros, né? Mas que, poxa vida, né? Ele fala É um que pecado isso. ele dá tipo um negócio aqui pra você passar de marcha, Não, mas não é a mesma né? coisa. Mas não é a mesma coisa, Mesmo né? que tivesse em linha, já que é tudo quadradinho. Esse é um bar grafezinho, né? Um Bonitinho. bar graf bonitinho. Simples, né? E aí você tem aquele botãozinho bem nos 90 aqui, ó, pra trocar, tá vendo, ó? Trip A, Trip B, tá vendo? A parte de consumo, ó, tá fazendo quase 9 km por litro no etanol, tá? Olha lá, a parte de quilometragem, de odômetro, enfim. É, então, existe também a good trip e a bad trip também, né? Jesus Cristo. Depende da pessoa. Aqui você tem travamento dos vidros traseiros, travamento das portas, aquele botão que a gente já comentou, que quando você desliga o carro, ó, não funciona. Isso aqui é um negócio, poxa vida, né, gente? Precisava resolver essa paradinha, né? Aqui você tem regulagem dos retrovisores, né? Tá vendo? E aqui você tem uma novidade, né? Agora tem os botõezinhos aqui pro vidro traseiro. Antigamente não tinha. Tá vendo? Tecidinho e tal. Deram uma melhorada aqui na parada que eu achei legal. Retrovisor, beleza? Não tem PQP aqui, beleza? Não tem pra ninguém PQP. Mas ao contrário da Honda Dakota, que é um carro de 320 mil reais, que não tem um espelho, aqui tem um espelho num carro abaixo de 100 mil. Exato. Isso sim é uma crítica. Isso sim é uma crítica. Não pro C3. Pra Honda Dakota. É, mas pô. enfim. O Vitão também tem. Mesma coisa Tá. que aqui. Lampadosa de A leitura. lâmpada. Obviamente, E eu o nem seria um retrovisor espelho aqui no com meio. regulagem elétrica. É, mas tem ali o retrovisor. Não, tá perfeito. Vambora, Vitão. Chega da hora, hein? Farta de faltar regulagem de profundidade. Ah, brincadeirinha quando você fala farta. É, que tristeza, De né? fartura. Enfim, mas ó, tem regulagem de altura e aquela direção que ela Mas cai, eu tá? não reclamo, que é um carro de entrada, Ela cara. Eu cai, acho que tá? ele tem outras vantagens. É, o i20 de entrada tem regulagem de profundidade, mas tudo bem. Pensa que é um projeto bem mais recente Sim, também, né? tudo bem. Quanto mais novo um projeto, mais novidades você consegue colocar nele. Fato. Teoricamente. Mas um fato, Vitão, é que ela não tá tão colada no painel. Então assim, eu achei uma posição boa para dirigir, então eu não vou reclamar, mas é uma pena. E também não tem regulagem de altura do cinto, mas no geral, você encontra uma posição legal para dirigir aqui. É bem sentadinha, né? Ele bebe daquela coisa da cadeirinha do juiz de tênis, né? Que tá toda a montadora querendo fazer, para as pessoas se sentirem mais altas. E de fato isso faz com que você enxergue bastante o capô aqui e tudo mais, tá vendo? A gente passou aqui por uma valeta que ela parece o Grand Canyon. E É assim, muito inclinada. ela é muito mal feita. É Cara, muito bom. não, ela é muito porcaria aquela valeta ali, mas assim, muito bom é o ângulo. O C3 é muito prático no dia a dia na cidade. Isso é bom. Você entra e sai das valetas facilmente. E isso é muito bom mesmo, tá? Não fica aquele raspa-raspa. Vou te dizer que isso é uma das coisas que eu acho bem práticas desse carro. É, bom campo de visão a gente tem aqui, bons retrovisores, boa área envidraçada. Se você está em dúvida de um C3, vai dirigir um na concessionária, faz o test drive, eu acho que você vai curtir essa pegadinha que ele tem aqui, bem legal de dirigir. E também bem melhor do que o que a gente comentou. Se você estava em dúvida entre Mob, Kwid e um carro desse aqui, cara, esse carro aqui ele tem uma solidez bem mais legal, tá? É, a construção dele, ele é um carro de fato maior. Speed bumps ahead. Está dizendo que temos lombadas à frente. Aham. Mas pode ser um upgrade. De repente você tá num Kwid querendo vir pra cá. E Vitônicos, tecnicamente, para quem curte a técnica Pra dos quem carros. curte técnica, a gente vai falar Olha lá, passei no lugar que aqui. essa suspensão ela é independente McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Não tem nenhuma novidade quanto a isso, tá? E bons, cara, eu acho o freio bom, ó. É um carro que tem freios responsivos. Você tem eixo de torção, Oi? Você tem freios a tambor na traseira, tá? E freios a discos ventilados na dianteira. Exatamente. Desculpa Pessoa aí, eu tive que fazendo buzinar, manobra. porque a pessoa, ela acha que ela tá na casa dela. Ela cruzou o carro no meio da rua e fala, E eu vou ver. detalhe, a faixa contínua aqui. É, exatamente. Mas enfim, não faça isso. Não seja pessoa deselegante no Não, mas vamos falar, em São Paulo é mais uma cena do cotidiano. normal. Não é um caso isolado. E Vitônicos, uma coisa que eu acho que é bacana da gente Que é comentar bacana. é que essa suspensão é herança ali da Fiat, né? Uhum. É aquela junção que a gente tem agora aqui da Stellantis. E, cara, ela é bem boa, tá? Ela é confortável na cidade. Eu acredito que ela seja bem resistente. A Fiat sempre fez suspensões muito boas pro solo lunar que a gente tem no Brasil. E, assim, ela é bem legal de andar e ela não é tão molenga, cara. Ela tem uma firmeza boa, assim. Esse carro tem uma estabilidade ok dentro da proposta dele. Pra você que tá pensando em comprar o Citroën, tá querendo entender mais sobre também essa marca e tudo, a Citroën de hoje, ela não é a Citroën de 10, 15 anos atrás, quando lá você tinha carros realmente
com acabamento, nível premium, questão de motor de plataforma, tinha um outro posicionamento de mercado. Hoje, a Citroën, como ela está debaixo desse guarda-chuva da Stellantis, ela mudou muito o seu posicionamento de mercado, que para uso é ruim, mas de toda maneira ela acabou ganhando um outro público. O negócio dela é custo-benefício agora, custo-benefício. Então ela passou de carro premium para um carro low cost aqui no Brasil, ela mudou a linguagem dela, né? Exatamente. E, Vitão, assim, para terminar, o que eu queria falar aqui sobre andar com esse carro é o seguinte: ele é um carro que na cidade ele se dá muito bem, tá? E a pessoa não entendeu que ela pode virar aqui à direita, que é um pare que não é um farol, olha que belezinha, né? E aí, o que acontece? Aqui na cidade é um carro tranquilo, ele não te faz muita falta a potência aqui. É um câmbio com bom escalonamento, então assim, você, por exemplo, vamos ultrapassar essa lesma, tá vendo? Rapidinho aqui, ó, na cidade, ele ganhou velocidade e eu fiz a ultrapassagem. Aonde eu acho que o C3 vai te deixar um pouquinho mais chateado? Se você for uma pessoa que pega muita estrada. Sim. Tá? Em velocidades mais altas, realmente você sente a falta do torque, você sente a falta de potência dele, e aí pode ser que realmente é melhor você pensar de um outro lado, talvez um carro que não seja 1.0. Mas assim, pro uso urbano, cara, esse carro ele cabe muito direitinho, embreagem leve, câmbio Exatamente, foi o que você falou. Múltiplas faixas estão se convergindo. Confluência de vias. Confluência de vias. Mas enfim, cara, e assim, um câmbio simples, fácil de mexer, bem Fiat, né? Ele é mais, vamos dizer assim, ele não é tão justinho quanto o Volkswagen, mas isso também deixa um carro mais user-friendly. Só que não é um câmbio borrachudo igual os Fiat de antigamente. Não, melhorou muito. Lembrando que a gente tá falando de Fiat novamente, porque ele tem toda a parte de motor, câmbio e várias outras peças compartilhadas, né, da Fiat. A Peugeot também obtém disso. Inclusive a Lancia, né, que é uma marca também do Stellantis, lá na Europa, ela foi feita o novo modelo, vai uma imagem, na base do 208. Olha só, coisa boa, então, né? Isso daí acaba sendo, para alguns modelos, uma vantagem. Que é a base do Avenger, Vitão, certo? Bom, vou encostar aqui para trocar de motoras e o Vitão falar um pouquinho das percepções dele deste C3 aqui, que é uma baita custo-benefício, cara. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo que tem o volante na frente, aqui desse C3 Fuel Plus. Sinta mais. É. Nossa, tradução, brincando, gente, pelo amor de Deus. Parece que você tá numa cadeirinha de praia, aí no litoral altinho, né? paulista, ó, tomando água de coco, de boa. Afinal, ele tem uma posição de dirigir bem alta, que lembra de um SUV, né? E mais alta do que um hatch convencional. Afinal, ele fica ali naquele meio do caminho da gente fazer essa... Esse carro seria tipo um crossover, então? Falar de crossover pode ser uma opção, porque assim, ele é de fato um hatchback. Eu acho que ele é um hatchback, tá? Se você não concorda, deixe nos comentários. Muitas pessoas têm ele como um SUV pelos ângulos que ele tem, pela altura de solo, ele já é tabelado como um SUV subcompacto. Enfim, divide muitas opiniões. Mas o que não divide opinião e é um fato constatado é em relação à dinâmica do carro. Por quê? Com esse motor 1.0 aspirado, ele vai de 0 a 100 km por hora em 14,1 segundos. Obviamente que não é muita coisa, mas seus concorrentes ficam muito parelhos aí, tá? A sua velocidade máxima vai beliscar um pouco acima de 160 km por hora, o que também não é nenhuma surpresa. A gente está falando de um carro que é muito mais para trabalho e para consumo. Mas antes do Manolito falar os níveis de consumo de ficha técnica e de autonomia, a gente vai comentar sobre peso-potência. Isso aqui é um carro de 1.026 quilos, que bate ali em 13,7, 13,68 na relação peso-potência. A gente não conseguiu testar esse carro totalmente carregado com 5 ocupantes e o bagageiro no cheio, tá? Mas lembrando que se você fizer uma viagem ali com a sua família, completando o que ele falou, na estrada você pode sofrer um pouquinho na questão de retomada, porque de fato é um motor bem pacato, são 75 cavalos. Exato, Vitão. Mas eu acho que talvez o foco seja um uso mais urbano, mais né? urbano e de trazer um custo-benefício. De repente, você tem um segundo carro ali de final de semana, já mais potente, maior para se divertir. Esse aqui é mais um carro também do dia a dia para você. Exato. Bom, Vitônicos, precisamos falar um pouquinho de consumo, né? De acordo com a ficha técnica, esse carro faz 9,3 no álcool na cidade e 13,2 na gasolina. A gente chegou a fazer 9 aqui no etanol na cidade
E eu viajei com esse carro, tá? Eu fui até Campinas, voltei, que é próximo aqui de São Paulo. Eu fui em 2 pessoas, com bagagens no porta-mala. E eu fiz 15 km com litro. Pouco mais que a ficha técnica aqui, 14,5. Confesso que eu fui andando num modo não muito católico, mas eu acho que se você for com um pouco mais de paciência, com certeza esse carro vai fazer uns 16 km com litro. O que pode ser um fator decisivo para você. Assim como pode ser decisivo o preço de manutenção. Afinal, não é só comprar o carro, você precisa mantê-lo. E a gente tem aqui todas as revisões aparecendo da primeira até a 5ª revisão, ou seja, até 60 meses ou 50 mil quilômetros, que totaliza R$ 5.190. Preços ali ok para as primeiras e terceiras ali e quintas, as do meio são mais salgadas, na casa de R$ 1.100. Achei até meio caro aqui pelo carro particularmente, tá? E Vitônicos, quanto custa um automóvel desse? Bom, você começa ali na Live Go por R$ 87 mil de acordo com o site. Depois você vai para a Live Plus por 93 mil. Você tem ali uns 6 mil reais a mais. A terceira versão, que é essa aqui, a Fuel Plus, ela sai por seus 97 mil reais, tá? E quando você chega na XTR, que é a única opção que você tem, aliás, a última opção que você tem com motor aspirado, ela vai sair por 100 mil redondinho. Exatamente. Agora, se você quer colocar o caracol aqui no C3, é a de topo, tá? Que é a U. E aí ela vai sair 112 mil, ou seja, você tem um range de 25 mil reais entre as 5 versões. Lembrando que existem descontos na data dessa gravação no site da Citroën. E também, quando você vai aí para a concessionária mais próxima da sua casa, ali para negociar, existem preços que, dependendo ali do momento da negociação, acaba ficando muito específico. Por isso a gente sempre baseia por preço de site. Sim. Tá? No site, Vitão, o desconto tá por 92 mil esse carro. Eu achei anúncios desse carro em concessionárias de São Paulo entre 85 e 87 mil, tá? Ou seja, ainda tem um preço ali mais convidativo ainda, beleza? Vamos fazer nossa conclusão lá fora e fazer aquele bate-bola, Vitônicos? Meu caro Vitônicos, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, sobre os concorrentes desse carro na mesma faixa de preço e categoria. Com o preço desse carro aqui, você compra um Polo Trek 96.690. Polo Trek. Posição de dirigir muito mais legal, 84 cavalos, tem mais potência. Eu iria de Polo Trek. Me ganha mais. Entre esse carro e um Argo Drive, também 1.0 manual. Argo Drive. Eu ia nesse carro aqui, sou bem mais ele. Entre esse carro aqui e o HB20 Comfort manual. HB20 Comfort manual. Tem um acabamento melhor, tem mais espaço interno. Lá são 4 airbags, aqui são 2. Então, eu gosto mais do HB20 também Comfort, mas se você precisa pegar uma estradinha de terra e passar por um terreno mais abrupto, que é o meu caso... Lá vai sofrer. Ah, vai sofrer. O HB20 é bem mais baixo que esse carro aqui. E aí a gente não coloca no balaio nem o 208 e nem o Onix, porque eles são bem mais caros. Eles passam dos 102, 103, 107 mil reais, beleza? Por isso eles não vão aparecer nesse bate-bola. Bom, Vitão, para mim é um carro muito bom. Eu acho que se você encontrar ele ali pelos 86 que ele vale, se você tava pensando em Mob, em ali o Kwid, dá uma olhadinha nesse carro aqui que é bem mais interessante. Sim. Deixa aí nos comentários, tem um C3, vai comprar um C3, tá pensando em trocar? Explica pra gente aqui embaixo que a gente bate um papo, né, Vitão? Exato, nesse canal que a inscrição é gratuita, esse gesto que nos ajuda muito. Exatamente. Se você quer fazer uma parceria com a gente, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Bom, sabe o que nós vamos fazer, Vitão? Café da tarde, cara. Quê? Café? Nós vamos comer um crème brûlée. Crème brûlée. Já comeu um crème brûlée? Já. Muito gostoso, a sobremesa muito boa da França.